Dom Casmurro, capítulo 131, anterior ao anterior. Lembre-se que ele falou no capítulo anterior que este capítulo deveria ter vindo antes. Então, ele fala que, olha, esse daqui tem que ser anterior ao capítulo anterior. Então, foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida. A banca do advogado rendia-me bastante, Capitu estava mais bela, Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto de Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme assim. Vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos. Assim, assim. Era depois do jantar. Estávamos ainda à mesa. Capitu brincava com o filho, ou ele com ela, ou um com o outro, porque em verdade queriam-se muito. Mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim. Não sei se você já leu Dom Casmurro. Se você já leu, eu acho que essa frase impacta muito. Né? Eu não quero dar nenhum spoiler. Se você não leu ainda, só lembre-se disso. Ok? Mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim. Aproximei-me de Ezequiel, achei que Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar. Mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal, não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas semelhanças se dariam naturalmente. Expressões do mundo quer dizer, você só tem um número limitado de expressões. Né? Você pode ter o olho assim, assim, assim. Então é claro que as coisas vão se repetir. Ezequiel não entendeu nada. Olhou espantado para ela e para mim e afinal saltou-me ao colo. Vamos passear, papai? Logo, meu filho. Capitu, alheia a ambos, fitava agora a outra borda da mesa. Mas dizendo-lhe eu que na beleza os olhos de Ezequiel saíram aos da mãe, Capitu sorriu abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma. Provavelmente porque não gostei tanto das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente. E é daí que mestre povo, quer dizer, que o povão, que é o ditado popular, tirou aquele adágio que quem o feio ama, bonito lhe parece. Capitu, é claro que ele não está falando que Capitu era feia, a gente sabe que isso não era só coisa da cabeça do Bentinho, todo mundo achava a Capitu bonita, mas é para provar esse ponto que quanto mais afeição você tem, mais a pessoa lhe parece bonita, né? E se você tentar comprovar isso na tua vida, você vai ver que é verdade, né? Busque alguém que você gostou muito ou alguém que você ainda gosta, né? E tente, embora seja só uma postura, só um exercício, tente fazer abstração, né? Se eu não fosse eu mesmo, tentar olhar para a pessoa de forma neutra. Como eu falei, é só um exercício porque a gente não faz isso, a gente nunca olha para a pessoa de forma neutra. Mas talvez a gente descubra que há aí uma certa diferença, né? A pessoa é linda sim, mas pode ser que não seja tanto assim em relação a outra pessoa, né? Outra pessoa olhando o teu objeto amado. Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corresse à minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas este outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel. Então é claro, aqui lembre-se que Ezequiel já anda como Escobar, já tem os trejeitos de Escobar e agora ele tem os olhos de Escobar. Bom, você poderia falar para mim o seguinte: se fosse isso mesmo, e se Capitu tivesse traído Bentinho, e se Ezequiel fosse filho de Escobar, por que ela chamaria a atenção do Santiago para esse fato? Não, ela deixaria quieto.
Ótimo. Mas aí uma pessoa poderia falar, epa, pera lá. Vamos lembrar que a Capitu é muito ardilosa. Ela é extremamente ardilosa, né? E ela é muito esperta. Então ela saberia que mais hora, menos hora, o Santiago notaria essa afeição do Ezequiel. E para que ela tenha a visão de inocente, né, para que ela pareça inocente, ela mesma chamou a atenção para que o Santiago pensasse o que a gente pensou, a nossa primeira hipótese. Ótimo. Aí a outra pessoa poderia falar, talvez o primeiro, pera aí. Pode ser que a Capitu, sendo inocente e conhecendo quão imaturo, quão criançola o Santiago sempre foi, ela tema que isso cause dúvida no coração dele e cause angústia. Então ela mesma fala. Lembre-se que ela menciona, mas eu também vi esses olhos aí num amigo do papai, como quem não quer nada, né? Então ela fala, só vi esses olhos no Escobar e num amigo que o papai tinha. Para que ela, manipulando um pouquinho o Santiago, ela pudesse trazer paz e que ele acreditasse que realmente ela é fiel. E aí o outro poderia falar, peraí. Mas, perceberam? Perceberam o que poderia acontecer? A gente poderia ficar nesse pêndulo, né? De uma coisa para outra, de uma coisa para outra, eternamente. E aí a gente descobre que em diversos casos, a solução de uma dúvida não está em pensar mais, né? Porque a gente descobre que a dúvida é muito mais uma atitude do que uma coisa que acontece, né? O que eu quero dizer com uma atitude? Eu posso simplesmente querer duvidar. Então é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que está nos objetos, né? É claro que os objetos podem me fornecer uma dúvida, mas eu poderia, né, olhar para isso daqui e falar, e se isso daqui na verdade for vermelho? E se eu estou com um problema na minha visão? E se as ondas, né, ao baterem nos meus olhos, qualquer explicação científica que você queira dar para isso, né? Na verdade há um desvio, etc, etc. E aí a gente pode continuar até o ponto daquele... Puxa vida, eu acho que eu tinha o nome daquele cara. Aquele filósofo chinês, um pensador chinês, aonde que está isso? Eu acho que eu tinha o nome dele aqui, porque tem um poema, tem esse carinha aqui, chamado Ron Padgett, que é um ótimo poeta americano, se eu não estou enganado, e ele menciona o nome do cara. É o Chuang Tzu. Chuang Tzu. E aí o Chuang Tzu falou assim, eu dormi e pensei que era e sonhei que era uma borboleta, aí eu acordei, né? E agora eu penso, será que eu sou um homem que dormi e sonhei que era uma borboleta? Ou será que eu sou uma borboleta que está sonhando que é um homem, né? E aí, é claro, você pode construir toda uma teoria, Matrix, né? E se isso daqui não for real, se isso daqui for Matrix, etc, etc, né? Então perceba que a dúvida é uma postura, é uma coisa que você faz, né? É claro que um jeito bem simples de resolver essas questões filosóficas é pegar e falar assim, bom, então você não acredita que esse livro aqui seja real? Aí você dá na cara da pessoa com o livro e fala, doeu? A pessoa fala, doeu, não faça mais isso. E você fala, então tá aí, é real, né? Então é uma coisa simples de resolver essas questões que são questões filosóficas, né? Que na verdade é só uma postura de duvidar, né? E qual que é essa postura? Para resolver essa história aqui, eu só olho para isso daqui. Eu falo, efetivamente é preto, né? Para resolver a história da borboleta, eu só me apalpo e vejo, não, efetivamente eu estou acordado e não sou uma borboleta, né? É claro que talvez uma parte tua, dependendo do teu background, né, esteja bem desconfortável com isso, né? Aí você fala, epa, mas você vai se aceitar assim, ingenuamente? Olha, se você não aceitar ingenuamente isso, que isso aqui é preto,
você vai aceitar ingenuamente a explicação que o cientista te deu, que os cristais, os seus olhos, sei lá o que, estão danificados e você está vendo vermelho, você está vendo preto aquilo que é vermelho. Você também, uma hora você vai ter que aceitar. Uma hora você vai ter que aceitar. Tudo depende em aonde você vai querer colocar a tua fé, porque não importa qual teoria científica seja, não importa o quantos livros tenham sido escritos, uma hora você vai ter que acreditar, né? Você pode escolher acreditar já aqui, ó, isso aqui é preto, pronto, resolvi o meu problema. Ou você pode escolher acreditar depois que um cientista, né, te dá 75 livros sobre ondas, etc, etc, e te dizer na verdade é vermelho, né? Porque você pode... A dúvida é algo que pode correr até o máximo, né? Você pode pensar, não, mas e se o cientista está querendo me enganar? E se nem existe cientista? Né? Você pode ficar nesse e se, e se, e se, e se, e se. E repare, esse e se é uma fuga daquilo que está na tua frente, né? Aquele cara que não vê a vida dele ali e quer pensar que é uma borboleta, né? Mas é claro que existem casos, né? Eu estou andando na rua, por exemplo, e vejo, tem uma neblina muito forte, e vejo um homem, e eu falo, não, mas eu acho que é uma árvore. Não, não é um homem, é uma árvore. Nesse caso, se eu andar mais próximo, eu consigo solucionar a dúvida, né? Então é claro, existem percepções que são mais obscuras, ok? Ótimo. O que eu não posso é aquilo que me apresenta claro, eu ficar colocando obscuridade como esporte, né? Eu sou uma borboleta, né? Isso não é filosofia, isso não é uma questão filosófica, isso é uma pessoa gerando dúvida, né? Novamente, dúvida é aquilo que você faz. Ok, ótimo. Então isso para percepção de objetos, etc, etc. Aí é claro que você vai olhar para mim e falar, não, mas espera aí, Thiago, a gente não está falando se a Capitu é uma árvore ou uma mulher, a gente não está falando se a Capitu na verdade é uma borboleta, a gente está perguntando se a Capitu traiu ou não. Ótimo. O que eu quis provar com os meus exemplos é que a dúvida é muito mais uma atitude, correto? A meu ver, o Bentinho tem duas soluções aqui. Sei que eu já falei, eu vou retornar, eu vou voltar a falar até o final do livro. Ele pode escolher continuar duvidando e não vai ter nada que prove se ele escolher continuar duvidando. Vamos supor que agora ele tem uma documentação de pessoas que dizem que, sei lá, um cara que seguiu a Capitu e disse que ela sempre estava em casa, né? Se ele quiser duvidar, ele pode duvidar. Ele pode dizer, e quem me garante que esse cara, né, ele realmente seguiu a Capitu? Quem me garante que a Capitu não traiu ele, não somente com o Escobar, mas com esse cara? Então tem um padre que falou que a Capitu passava todos os dias na igreja. Quem me garante que esse padre não está, né, de treta com a Capitu? Afinal de contas, eu também era seminarista e gostava da Capitu, etc, etc, etc. Percebeu? Se ele continuar com essa postura, a postura da dúvida, ele pode continuar indefinidamente. A meu ver, eu sei que isso talvez fosse uma coisa lá para a conclusão, mas já que venho, vocês perceberam que os meus vídeos não são planejados, é claro. Vou falando que me vem na telha. Talvez depois eu mude de ideia, mas eu acho que não. Ele tem que fazer uma escolha, né? Ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai escolher confiar na Capitu, ou ele vai escolher duvidar na Capitu. Se ele escolher duvidar da Capitu, o que eu faria? Não sei você. Eu terminaria com a Capitu, e tudo aquilo, toda aquela dúvida que me dissesse, não, mas talvez ela não traiu, eu tentaria ignorar, né? A mesma coisa se eu decidisse ficar com a Capitu. Eu ficaria com ela, e quando a dúvida viesse, não, mas e talvez, eu falo, tá bom, eu tô sendo enganado, mas eu decidi confiar na Capitu, né? Não estou dizendo que eu assumiria uma postura de bobo, mas eu estou dizendo que como as coisas são tão inconclusivas assim, e como a dúvida é esse purgatório que você não vai nem para um lado nem para o outro, e esse sofrimento ele vai dando voltas, ele vai nesse pêndulo, né? Sim, não, sim, não, sim, não. Eu preferiria 1000 vezes
correr o risco de ser enganado e continuar com alguém que eu amo, e aparentemente a Capitu ainda o ama, por mais que ela tivesse traído, do que continuar alimentando essa dúvida, né? Bom, essa conclusão eu sei que eu avancei demais, mas o importante é pensar quão desesperadora é essa dúvida e como a dúvida não é algo, nesse caso, por exemplo, não é algo que colocam pra gente, a gente decide, né, colocar-se na dúvida. Bom, a gente poderia ir para a filosofia, só mais um caso, né? Descartes, por exemplo, decidiu duvidar de tudo, né? Por mais que ele soubesse que livro é livro, né? Ele sabia, ele podia tocar um livro. Então, foi mais ou menos uma brincadeirinha dele. Não, vamos imaginar que não existe livro, né? Por mais que ele soubesse que livro é livro, ele decidiu duvidar de tudo. E fez uma filosofia inteira baseada na dúvida, né? Então isso pode acontecer. Eu nem lembro agora, essas alturas, se eu terminei de ler o capítulo. Terminei sim. Fiquemos nos olhos de Ezequiel.